Existe uma coisa que influencia muito mais a nossa vida do que normalmente a gente consegue perceber. Uma coisa silenciosa, mas extremamente poderosa, que é aquilo que a gente escolhe tolerar. Muitas vezes uma pessoa olha para a própria vida e sente que está cansada, sobrecarregada, frustrada e acredita que isso acontece apenas por causa das circunstâncias, pelos problemas que aparecem ou pelas dificuldades que surgem no caminho. Só que na realidade, grande parte do peso que a gente carrega vem das coisas que a gente continua aceitando, mesmo quando no fundo a gente já sabe que não deveria mais fazer parte da nossa vida. Tudo aquilo que você tolera, de certa forma, você está permitindo que continue existindo dentro da sua realidade. E isso vale para muitas áreas da vida, para relacionamentos, para ambientes, para comportamentos e até para a maneira como você trata a si mesmo. Com o tempo, aquilo que você aceita passa a definir o tipo de vida que você está construindo, porque as escolhas que você não faz também mudam o caminho que você percorre. Por isso hoje eu quero conversar com você sobre 5 coisas que você precisa parar de tolerar se desejar construir uma vida mais leve, mais saudável, mais alinhada com aquilo que realmente faz sentido para você. A primeira coisa que você precisa parar de tolerar é o desrespeito, mesmo quando ele aparece de forma sutil ou disfarçada de brincadeira. Muitas pessoas convivem com comentários desnecessários, críticas constantes, ironias e atitudes que diminuem quem elas são e acabam se acostumando com isso como se fosse realmente normal. O problema disso é que quando o desrespeito se torna algo tolerado, ele começa a afetar profundamente a forma como a pessoa se enxerga e a maneira como os outros passam a enxergá-la e a tratá-la. Então o respeito não é um luxo, não é negociável, não é algo que deveria existir apenas em momentos específicos ou determinados relacionamentos. Respeito é uma base essencial para qualquer convivência saudável. E quando ele deixa de existir, uma coisa muito importante precisa ser revista nessa relação. A segunda coisa que você precisa parar de tolerar são ambientes que constantemente drenam a sua energia. Lugares onde o clima é pesado, onde predomina reclamação, negatividade, fofoca, conflitos ou uma sensação constante de desgaste emocional. Muitas vezes as pessoas permanecem nesses ambientes por hábito, por comodidade ou até por medo de mudança. Só que ao longo do tempo esse tipo de convivência vai afetando profundamente o estado emocional e mental. O ambiente em que você vive, trabalha ou convive diariamente influencia diretamente seus pensamentos, suas emoções e até suas decisões. Então, escolher com mais consciência onde você coloca a sua energia é uma forma muito importante de cuidar da própria vida. A terceira coisa que você precisa parar de tolerar são os relacionamentos que só consomem e quase nunca acrescentam. Nem todo relacionamento é equilibrado o tempo todo, isso é natural. Só que existem relações em que uma pessoa apenas se doa, apenas compreende, apenas cede, enquanto a outra apenas exige, critica ou cria problemas. E com o passar do tempo, esse tipo de dinâmica vai se tornando extremamente desgastante, porque a energia que deveria ser compartilhada acaba sendo drenada de forma contínua. Relacionamentos saudáveis não são perfeitos, mas eles têm que ter reciprocidade, respeito e espaço para crescimento mútuo. Quando isso deixa de existir por muito tempo, talvez seja o momento de refletir se continuar ali realmente faz sentido. A quarta coisa que você precisa parar de tolerar é a própria falta de compromisso com a vida. Essa talvez seja uma das mais difíceis de reconhecer, porque é muito mais fácil perceber quando algo vem de fora do que quando o problema está nas nossas próprias escolhas. Às vezes a pessoa diz que quer mudar de vida, quer crescer, quer conquistar coisas novas, mas ela continua repetindo hábitos que sabotam esse caminho, continua adiando decisões importantes, continua vivendo no piloto automático. Tolerar constantemente a própria procrastinação, a própria falta de disciplina ou a própria falta de cuidado com a vida acaba criando um ciclo em que os anos passam e pouca coisa realmente muda. E a quinta coisa que você precisa parar de tolerar é viver uma vida que não faz mais sentido para você só para agradar expectativas externas ou para evitar desconfortos momentâneos. Muitas pessoas permanecem em situações que já não combinam mais com o que elas se tornaram, seja em escolhas profissionais, padrões de comportamento, amizade, forma de viver, que já não reflete mais os valores atuais. E crescer significa também reconhecer quando algumas coisas precisam mudar e aceitar. Isso faz parte do processo de amadurecimento. Muitos de vocês continuam tolerando situações que desgastam porque têm medo das consequências de mudar. Medo de conflito, medo de desagradar, medo de sair da zona conhecida ou até medo de decepcionar outras pessoas.
Só que eu preciso te lembrar de uma coisa muito importante. Quando você não define seus limites para a sua vida, alguém ou alguma circunstância vai definir por você e isso não vai dar certo. Então, aprender a parar de tolerar certas coisas não significa se tornar uma pessoa rígida, amarga, intolerante com tudo ao seu redor, mas é desenvolver consciência sobre aquilo que faz sentido permanecer na sua vida e aquilo que claramente já não deveria mais ocupar espaço dentro dela. Quando uma pessoa começa a crescer e amadurecer, algumas coisas naturalmente deixam de fazer sentido. Ambientes deixam de ser confortáveis, comportamentos deixam de parecer aceitáveis, conversas deixam de trazer qualquer tipo de contribuição, amizades mudam e isso é parte natural do crescimento. Crescer também significa aprender a escolher com mais cuidado onde você coloca a sua energia, porque energia é um recurso extremamente precioso. Quando você gasta energia constantemente lidando com situações que te desgastam, sobra muito tempo para investir nas coisas que realmente podem construir algo positivo na sua vida. Então, muitas vezes, parar de tolerar algo não exige grandes confrontos ou decisões dramáticas, às vezes exige apenas uma mudança interna, uma decisão silenciosa de não permanecer mais em determinados padrões, de não aceitar certas formas de tratamento e de não continuar alimentando situações que claramente não fazem bem. Quando você começa a estabelecer limites saudáveis, algo muito interessante acontece. A sua vida começa a ganhar espaço para coisas melhores. E isso acontece porque quando você remove aquilo que drena a sua energia, automaticamente abre espaço para aquilo que fortalece, inspira e contribui para o seu crescimento. Crescimento pessoal não é sobre adicionar coisas novas à vida toda hora. Muitas vezes começa quando você tem coragem de remover aquilo que já não deveria mais estar ali há muito tempo. E talvez hoje valha a pena refletir com sinceridade sobre isso. O que você tem tolerado que no fundo você já sabe que não deveria continuar tolerando. Muitas vezes essa pergunta simples pode abrir caminhos importantes de mudança e mudar totalmente o rumo da sua vida. E se você gosta desse tipo de reflexão mais profunda sobre escolhas, mentalidade, crescimento pessoal, se inscreva aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos. Tchau!